Placere tibi, placet devotio nostra, Rex bone Rex clemens, cui bona cuncta placent. Gloria laus et honor divisit, Rex Christe Redemptor, cui puerile decus, prompsitus sana pium. Gloria laus et honor divisit, Rex Christe Redemptor, cui puerile decus, prompsitus sana Itinerário da Mente para Deus, pelo Dr. Seráfico São Boaventura. Tradução e notas de Jerônimo Yerkovic e Luiz Alberto de Boni. Prefácio de Alessandro Gisalberti. Editora Vozes, Canal Leconde. Caros ouvintes, este livro já foi gravado aqui no canal e eu torno a gravá-lo porque considero que aquela primeira gravação não está boa o suficiente nem à altura deste máximo livro. Então, torno a refazê-lo. A quem queira ouvir novamente ou pela primeira vez. E como já foi gravado, eu pularei o prefácio e a introdução, etc. O prólogo, em específico, prefácio e prólogo, serão pulados dessa vez, não serão lidos, indo diretamente, portanto, ao conteúdo do livro em si de São Boaventura. Caso queiram ter acesso ao que é prefácio e prólogo, por favor, dirijam-se à playlist do autor e vejam aquela que foi gravada antes, né? A gravação anterior. Vejam a gravação anterior a essa, que lá há prefácio e prólogo. Deixo dito também desta vez que o livro é um livro pequeno, porém de sumo peso, sendo que ele contém notas de rodapé enormes, extensas, maravilhosas, e que, portanto, vale a pena ter o livro em mãos para estudá-lo, caso queiram aprofundar o que aqui é falado, claro. O que foi escrito pelo Santo Doutor Seráfico. Também eu peço para que, caso possam, devam e queiram, auxiliem o canal. Centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, apoia-se ou vaquinha. Também é possível fazer como o Felipe, este querido amigo que nos comprou este livro, e você também nos comprar um livro, que me chegará através da lista de desejos da Amazon. Os links todos estão no descritivo. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. No Seja Membro, há a possibilidade de assinatura a começar por R$ 1,99 ao mês. Essas assinaturas mensais podem ser canceladas a qualquer momento. Dê uma olhada, interesse. Havendo dúvida, escreva-me. Faça parte você também, caso, claro, concorde com o que aqui é feito e possa, deva e queira. Muito obrigada pela presença. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento aqui na plataforma. E é de graça. Mais uma vez, obrigada. Eu peço, sobretudo,
para que, por favor, me coloquem em vossas orações. Orem por mim e por todos nós. Eu peço a gentileza para que justamente a generosidade e a caridade, para que justamente me coloquem nas vossas orações diárias, pedindo pela minha vida, minha santidade, pelo meu trabalho. Muito obrigada. Que Deus igualmente vos guie, vos guarde e vos abençoe, agora e sempre, meus caros. Seguimos então para essa nova leitura de São Boaventura. Itinerário da mente para Deus. Inicia-se a meditação do pobre no deserto. Primeiro, a elevação a Deus por meio do universo. Bem-aventurado o homem, ó Senhor, que de ti recebe ajuda. Ele dispôs no seu coração os degraus para se elevar deste vale de lágrimas até o lugar onde está o termo dos seus desejos. Salmos, capítulo 83, versículos 6 e 7. A felicidade não é senão o gozo do sumo bem. O sumo bem está acima de nós. Ninguém, por conseguinte, pode ser feliz senão elevando-se acima de si mesmo, não com o corpo, mas com o coração. Mas, para elevarmos-nos acima de nós mesmos, temos necessidade de uma virtude superior. Quaisquer que forem as nossas disposições interiores, para nada servem, se a graça não nos ajudar. Ora, o auxílio divino está sempre ao alcance daqueles que o pedem do fundo do coração, com humildade e devoção. Quer dizer, é dado só aos que, suspirando, voltam-se para Deus neste vale de lágrimas, com ardente oração. A oração é, pois, o princípio e fonte de nossa elevação a Deus. Com efeito, Dionísio, em seu livro acerca da teologia mística, querendo nos instruir sobre os arrebatamentos da alma, começa primeiro com uma oração. Roguemos, portanto, e digamos ao Senhor nosso Deus: conduze-nos, ó Senhor, na tua via, e eu caminharei na tua verdade. Que o meu coração se regozije no temor de teu nome. Orando assim, nosso espírito se ilumina para conhecer os diversos degraus de nossa elevação a Deus. Com efeito, na atual condição de nossa natureza, o universo é a escada pela qual ascendemos até o Criador. Ora, entre os seres criados, alguns são o vestígio do Criador, outros, ao invés, são sua imagem. Alguns são materiais, outros espirituais. Alguns são temporais, outros eviternos. E por isso, uns estão fora de nós, outros dentro de nós. Para chegarmos à consideração do primeiro princípio essencialmente espiritual, eterno e acima de nós, é necessário passarmos pelo vestígio, que é material, temporal e exterior. Isto significa pormos-nos na via de Deus. Para chegarmos à consideração do primeiro princípio, essencialmente espiritual, eterno e acima de nós, é necessário passarmos pelo vestígio, que é material, temporal e exterior. Isto significa pormos-nos na via de Deus. É necessário que entremos em nossa mente, que é a imagem eviterna de Deus e é espiritual, e está em nosso interior. E isto significa caminhar na verdade de Deus. É necessário, enfim, que nos elevemos até o ser eterno, espiritualíssimo e transcendente, fixando o olhar no primeiro princípio. Isto significa regozijarmos-nos no conhecimento de Deus e no respeito à sua majestade. Isto significa regozijarmos-nos no conhecimento de Deus e no respeito à sua majestade. Tal é a viagem de 3 dias na solidão. Este é o tríplice esplendor de um só dia, dos quais o primeiro
pode ser comparado ao anoitecer, o segundo, à manhã, o terceiro, ao meio-dia. Isto ainda representa a tríplice existência das coisas na matéria, na inteligência e na arte divina. Segundo se lê na Sagrada Escritura: seja feito. Fez, foi feito. Gênesis capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. Gênesis pode ser ouvido aqui no canal, aliás, e Dionísio também, aliás. E isto também tem relação com a tríplice substância de Jesus Cristo, nossa verdadeira escada, isto é, com o seu corpo, com a sua alma e com a sua divindade. Segundo esta tríplice maneira de nos elevarmos progressivamente a Deus, a nossa mente possui 3 principais vias para perceber. Na primeira, olha sobre as coisas corporais e exteriores, pelo que se chama animalidade ou sensitividade. Na segunda, olha sobre si mesma e se chama por isso espírito. Na terceira, olha acima de si mesma e se denomina mente, entre aspas. Na primeira, olha sobre as coisas corporais e exteriores, animalidade ou sensitividade. Na segunda, olha sobre si mesma, espírito. Na terceira, acima de si mesma, mente. Estas 3 faculdades devem servir-nos para elevar-nos a Deus, para amá-lo com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Nisto consiste a observação perfeita da lei e toda a sabedoria cristã. Porém, cada um dos 3 mencionados modos é duplo, segundo considerarmos Deus como o alfa e o ômega de tudo, segundo o contemplarmos em cada um desses modos como por meio de um espelho ou como dentro de um espelho, ou enfim, segundo considerarmos cada degrau, cada grau em si mesmo, separadamente ou em relação a outro. É necessário, portanto, elevar o número de 6 os degraus de nossa elevação a Deus. Como Deus criou o universo em 6 dias e no 7º repousou, assim também esse pequeno mundo, que é o homem, há de ser conduzido com perfeitíssima ordem ao repouso da contemplação, passando pelos 6 degraus das iluminações progressivas. Estes 6 degraus estão simbolizados na Escritura. De fato, por 6 degraus subia-se até o trono de Salomão. Os serafins que viu Isaías eram 6. Deus chamou a Moisés do meio da nuvem, após 6 dias. Cristo, igualmente, depois de 6 dias, conduziu seus discípulos a uma montanha e se transfigurou na presença deles. A estes 6 degraus da elevação a Deus correspondem as 6 potências da alma, pelas quais ascendemos das coisas inferiores às superiores, das exteriores a interiores, das temporais às eternas. São elas os sentidos, a imaginação, a razão, o entendimento, a inteligência e o ápice da mente, ou a centelha da sindérese. Estas faculdades, formadas em nós pela natureza, desfiguradas pelo pecado e reformadas pela graça, devem ser purificadas pela justiça, exercitadas pela ciência, aperfeiçoadas pela sabedoria. Na disposição original de nossa natureza, Deus criou o homem apto ao repouso da contemplação e por isso o colou no paraíso das delícias. Tendo-se o homem, porém, apartado da verdadeira luz e tendo-se voltado para o bem perecível, encontrou-se inclinado por própria culpa para a terra. E, com o pecado original, inclinou todo o gênero humano com uma dupla miséria, a ignorância do espírito e a concupiscência da carne. O homem, assim cegado e inclinado para a terra, jaz nas trevas e é incapaz de ver a luz do céu, se a graça e a justiça não o ajudarem contra a concupiscência, se a ciência e a sabedoria não dissiparem a sua ignorância.
Tal reparação se faz por meio de Jesus Cristo, o qual foi feito por Deus para ser nossa sabedoria, nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção. E Cristo, sendo a virtude e a sabedoria de Deus, o Verbo humanado, cheio de graça e de verdade, espalhou sobre nós a graça e a verdade. Ele nos deu a graça da caridade, a qual, partindo de um coração puro, de uma consciência reta e de uma fé sincera, retifica toda a alma de acordo com o tríplice modo de ver de que já falamos. Ele nos deu a ciência da verdade, ensinando-nos com as 3 formas da teologia, isto é, a simbólica, a própria e a mística. Com a teologia simbólica, nos ensina a usarmos bem das coisas sensíveis, com a própria a usarmos bem das coisas intelectuais, com a mística a transportarmos-nos aos arrebatamentos superiores do espírito. Portanto, aquele que deseja elevar-se a Deus deve evitar o pecado que desfigura a natureza e deve aplicar as faculdades naturais acima mencionadas para adquirir, pela oração, a graça que reforma, por uma vida santa, a justiça que purifica, pela meditação, a ciência que ilumina, pela contemplação, a sabedoria que aperfeiçoa. E como ninguém chega à sabedoria sem a graça, sem a justiça e sem a ciência, assim também ninguém pode chegar à contemplação sem uma meditação profunda, sem uma vida pura e sem uma oração fervorosa. Ora, a graça é o princípio da retidão da vontade e da iluminação da inteligência. Por conseguinte, devemos antes de tudo orar, depois viver santamente e, enfim, aplicar nosso espírito às belezas da verdade e nos elevar gradativamente, contemplando-as, até chegarmos à montanha excelsa, onde se vê o sumo Deus no esplendor de sua glória. Mas como na escada de Jacó primeiro se sobe e só depois se desce, coloquemos, pois, na base o primeiro degrau de nossa ascensão a Deus e comecemos por contemplar todo este mundo sensível como um espelho através do qual podemos chegar até Deus, o artista soberano. Nós seremos assim os verdadeiros israelitas que passam do Egito à terra prometida, quer dizer, os verdadeiros cristãos que passam com Cristo deste mundo ao Pai Celeste, e os verdadeiros amigos da sabedoria que nos convida e nos diz: vinde a mim todos os que me desejais, e eu vos saciarei dos frutos que levo. Porque também da grandeza e da beleza das criaturas se pode conhecer o Criador. O sumo poder, a sabedoria e a bondade do Criador resplandecem nas realidades criadas, conforme o revelam os sentidos corporais ao sentido interior por 3 modos. Com efeito, os sentidos externos servem à inteligência, quer ela raciocine, quer ela creia, quer ela contemple. Pela contemplação, a inteligência considera a existência atual das coisas, pela fé, o seu curso habitual, e pelo raciocínio, a sua excelência potencial. Quando a inteligência considera as coisas em si mesmas, sob o aspecto da contemplação, seu olhar descobre nelas o peso, o número e a medida. O peso que as faz tender a um lugar, o número que as distingue e a medida que as limita. E assim percebe nelas o modo, a beleza e a ordem, como também a sua substância, a sua potência e a sua atividade. Eis como, pelo vestígio das coisas criadas, a inteligência pode elevar-se ao conhecimento do poder, da sabedoria e da imensa bondade do Criador. Quando a inteligência considera o mundo com os olhos da fé, descobre-lhe então a origem, o curso e o termo. Com efeito, a fé nos revela que o mundo teve uma origem pelo Verbo da vida. Revela-nos também que no curso do mundo 3 leis se sucederam: a lei da natureza, a lei escrita e a lei da graça. Nos diz, enfim, que este mundo terá término com o juízo universal. A inteligência reconhece destarte na origem do mundo o poder, no seu curso a providência e no término
a justiça do primeiro princípio. Finalmente, a inteligência, prosseguindo suas indagações com o raciocínio, repara que alguns seres não possuem senão a existência, outros possuem a existência e a vida, e outros têm a existência, a vida e o discernimento. Os primeiros são seres inferiores, os segundos intermédios, e os terceiros os mais perfeitos. Vê também entre estes três que alguns são puramente corporais, outros, ao invés, são em parte corporais e em parte espirituais. E de tudo isso, deduz a existência de seres totalmente espirituais, mais perfeitos e mais dignos do que os precedentes. Vê ainda que certos seres estão sujeitos à mudança e à corrupção, como tudo aquilo que é terrestre. Outros são móveis, mas incorruptíveis, como os corpos celestes. Compreende então que existem outros seres que são imutáveis e incorruptíveis, como aqueles que habitam acima do céu visível. É assim que o mundo visível leva o intelecto a considerar o poder, a sabedoria e a bondade de Deus, e fala-o reconhecer que Deus possui o ser, a vida, a inteligência, uma natureza espiritual incorruptível e imutável. Tal consideração se alarga ainda mais se meditarmos nas 7 condições ou propriedades das criaturas que fornecem à inteligência 7 testemunhos da potência, sabedoria e bondade divinas. Se considerarmos a origem, a grandeza, a multidão, a formosura, a plenitude, a operação e a ordem de todas as coisas. Com efeito, a origem das coisas, enquanto se refere à criação, distinção e ornamentação da obra dos 6 dias, manifesta a potência divina, que as tirou do nada, a divina sabedoria, que as distinguiu claramente, e a divina bondade, que as adornou com copiosidade. A grandeza das coisas, em suas dimensões espaciais de comprimento, largura e profundidade, em suas dimensões virtuais de longo, largo e profundo, como na difusão da luz, nas 3 operações direcionais, íntima, contínua e difusa, tal como se observa na ação do fogo, revela claramente a imensidade da potência, da sabedoria e da bondade do Deus Trino, que se encontra presente nas coisas pela potência, presença e essência, sem, porém, ser circunscrito por nenhuma delas. A multiplicidade das coisas, com as suas diferenças genéricas, específicas e individuais, diversas entre si pela substância, a forma e a figura e a atividade, demonstra a imensidade, inexaurível para a mente humana, dos 3 atributos divinos acima referidos. A beleza das criaturas, com a variedade de suas luzes, de suas figuras e de suas cores, considerada nos corpos simples, mistos e orgânicos, como são os astros e os minerais, as pedras e os metais, as plantas e os animais, proclama altamente as mesmas perfeições de Deus. Fala-nos igualmente da perfeição de Deus à plenitude das coisas, porquanto a matéria está cheia de formas por causa dos seus princípios de desenvolvimento latentes. A forma está cheia de atividades potenciais, e a potência está cheia de efeitos segundo o exercício da sua atividade. A múltipla atividade das criaturas, seja natural, cultural, moral, mostra-nos da sua riquíssima variedade quão imenso é aquele poder, aquela sabedoria, aquela bondade, que de todas as coisas é a causa de existência, a razão da intelecção e a norma de vida. A ordem que discernimos nas coisas com respeito à sua duração, à sua posição e ao seu influxo, isto é, na relação entre o antes e o depois, entre o mais alto e o mais baixo, entre o mais nobre e o mais ignóbil, nos faz descobrir no livro da criação o primado, a sublimidade, a dignidade do primeiro princípio na infinidade de seu poder. A ordem das leis divinas, dos preceitos e dos juízos no livro da Sagrada Escritura, nos faz ver a imensidade de sua sabedoria. A ordem dos sacramentos, das graças e das recompensas no corpo da Igreja nos leva a admirar a sua imensa bondade. A ordem, pois, conduz-nos como pela mão, de um modo muito evidente, àquele que é soberanamente poderoso, sapiente e bom. Cego é, por conseguinte,
quem não é iluminado por tantos e tão vivos resplendores espalhados na criação. É surdo quem não acorda por tão fortes vozes. É mudo quem, em presença de tantas maravilhas, não louva o Senhor. É insensato, enfim, quem, com tantos e tão luminosos sinais, não reconhece o primeiro princípio. Abre, pois, os olhos, e inclina o ouvido de teu espírito, desata teus lábios e dispõe teu coração, para que em todas as criaturas vejas, ouças, louves e ames a teu Deus, se não quiseres que todo o universo se levante contra ti. Um dia toda a criação se erguerá contra os insensatos, ao passo que será motivo de glória aos sensatos, os quais podem dizer com o profeta: Senhor, a visão de tuas criaturas me encheu de gozo. Exulto perante o espetáculo de tuas mãos. Como são grandiosas, Senhor, as tuas obras! Tudo fizeste com sabedoria. Toda a terra está cheia de teus bens.